Fala galera, bem-vindos a uma jornada fascinante pelas terras ancestrais do Brasil, onde a mitologia indígena se entrelaça com a sabedoria dos povos nativos. Hoje mergulharemos na rica e mágica cosmologia dos indígenas brasileiros, explorando seus mitos de criação, principais deuses e a essência de sua cosmovisão única. Prepare-se para embarcar em uma jornada envolvente e magnética. Antes da chegada dos colonizadores europeus, as vastas terras brasileiras eram habitadas por diversas culturas indígenas, cada uma com sua língua, tradições e mitos únicos. Com uma conexão profunda com a natureza e uma sabedoria ancestral, esses povos respeitavam e reverenciavam a terra, os rios, os animais e todos os elementos da natureza ao seu redor. Muitas eram essas culturas. As tribos mais conhecidas são a Tupi, Guarani, Tupinambá, Yanomami, Kayapó e os Charrua. O folclore indígena brasileiro é repleto de histórias fascinantes sobre criaturas místicas e espíritos da natureza. Essas criaturas encantadas são guardiãs dos segredos da floresta e guardiãs do equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Para os indígenas brasileiros, a cosmovisão é uma visão de mundo integrada e interconectada, onde todas as formas de vida são parte de um todo sagrado. A Terra é vista como uma mãe generosa que fornece tudo o que é necessário para a sobrevivência dos povos indígenas. Segundo o mito da criação, o universo e o mundo foram formados através de forças espirituais poderosas. Os deuses ancestrais atuaram na formação da terra, dos rios e da floresta, dando origem à diversidade natural. A mitologia brasileira é riquíssima e recebeu influências de diversos povos indígenas, contudo, a mais forte delas é uma mescla de duas grandes tribos. A tribo Tupi, originária das regiões costeiras brasileiras, das praias que iam do Nordeste até o Sudeste, e a Guarani, uma tribo originária do interior do país, abrangendo também territórios que hoje pertencem a outros países, como Paraguai, Argentina e Uruguai. O mito da criação Tupi-Guarani diz o seguinte: no princípio, não havia nada além de um vasto oceano, onde habitava o Deus Supremo Tupã. Tupã, o deus trovão, era uma divindade poderosa responsável pela criação e pela ordem do mundo. Em sua solidão, ele sentiu a necessidade de dar origem a outras entidades divinas para auxiliá-lo na tarefa de criar o universo e a humanidade. Tupã criou Araci, sua contraparte, a primordial. Juntos desceram dos céus e criaram o mundo. Para isso, Tupã trouxe a luz aos irmãos divinos Guaraci, que personifica o Sol, a energia cósmica e o princípio masculino, e Jaci, que representa a lua, a fertilidade e o princípio feminino. Juntos, eles formam um equilíbrio fundamental na cosmologia tupi-guarani. Com a presença de Araci e dos irmãos divinos, Tupã iniciou a criação do mundo. Ele moldou as terras, os mares, as montanhas e os rios. Com grande cuidado, também criou as plantas, os animais e os espíritos da natureza, dotando cada um deles com propriedades e características específicas. Porém, o mundo ainda estava incompleto. Tupã decidiu então criar os seres humanos para viverem em harmonia com o ambiente que ele havia criado. Utilizando sementes especiais, ele modelou o primeiro homem e a primeira mulher. Esses seres humanos foram criados à imagem dos deuses, carregando em si o fogo sagrado da divindade e a sabedoria ancestral. Ele se chamava Rupavi, seu nome significava o pai dos povos, e ela se chamava Sipavi, a mãe dos povos. Guaraci e Jaci, os dois irmãos divinos, ensinaram aos primeiros humanos sobre a importância da conexão com a natureza, a reverência aos ancestrais e a valorização dos ciclos da vida. E assim os seres humanos aprenderam a respeitar e a proteger a terra, reconhecendo sua condição de filhos e filhas da Mãe Natureza. Essa mitologia ressalta a crença na interdependência entre os seres humanos, os deuses e a natureza, enfatizando a necessidade de harmonia e equilíbrio entre as partes para manter a ordem no mundo. Pois cada parte é essencial no todo e não há elemento mais ou menos importante. A mitologia indígena brasileira é povoada por diversos deuses e entidades místicas, cada um com sua importância e papel na criação e na manutenção do mundo. Entre eles, a sereia Yara, o próprio Tupã, Curupira, o guardião das florestas e outros. Vamos ver alguns deles.
Tupã, chamado Espírito do Trovão, é a principal divindade presente em várias culturas indígenas brasileiras. Ele tudo criou e também é responsável por trazer as chuvas, a fertilidade à terra, garantindo a abundância dos recursos naturais. Araci, a co-criadora, deusa do amanhecer, a primordial ao lado de Tupã. Guaraci, filho de Tupã, o deus Sol, fonte de vida e energia. Ele é considerado uma entidade benéfica e associada à prosperidade e à saúde. Jaci, também filha de Tupã e irmã de Guaraci, é a deusa da lua, símbolo da feminilidade e da fertilidade. Ela é adorada como a protetora das mulheres e dos ciclos da vida. Ceci, protetora das lavouras e das moradias, deu à luz de forma milagrosa ao seu filho Jurupari, o espírito guia e guardião. Ele nasceu do fruto da Cucurã Purumã, árvore que representa o bem e o mal. Anhanguá, inimigo de Tupã, é o mestre das regiões infernais, um espírito andarilho que pode tomar a forma de vários animais da selva. Curupira e Caipora são guardiões das florestas, espíritos protetores dos animais, podem ser brincalhões ou vingativos, dependendo de como os homens tratam os animais e a floresta. Yara, a deusa das águas, muitas vezes representada como uma bela sereia de longos cabelos negros. Yara é a protetora dos rios e das cachoeiras, sendo vista como uma entidade poderosa e sedutora, capaz de arrastar homens para o fundo dos rios. Kianumacamanã, a deusa onça, deusa guerreira que carrega a força da onça pintada, senhora do espírito livre. Sumá, o deus da agricultura. De acordo com a lenda, Sumá teria aparecido de forma misteriosa e se tratava de um homem branco que andava e flutuava no ar. A aparição possuía cabelos e barbas brancas. Então o deus começou a ensinar aos povos da selva a arte da agricultura e em seguida ensinou vários tipos de cozimentos, a transformar a mandioca em farinha, entre outros ensinamentos. Assim como a mitologia grega, o Brasil também possui seu panteão mitológico. E essa foi a nossa jornada pela mitologia indígena brasileira. Mas o conhecimento e a magia dessas tradições perdurarão através dos tempos. A sabedoria dos povos indígenas nos ensina a valorizar a natureza, a respeitar todas as formas de vida e a honrar a conexão sagrada que temos com o universo. Obrigada por me acompanhar nesta viagem pela mitologia indígena brasileira. Se gostou desse conteúdo, esmaga esse like e compartilha para que mais pessoas possam conhecer e apreciar a riqueza cultural da mitologia brasileira. Até a próxima aventura!